Olá! Hoje a gente começa uma conversa sobre uma filosofia educacional bem particular, né? A visão adventista do sétimo dia sobre educação. Temos aqui uns textos que detalham essa abordagem muito influenciada pelos escritos de Ellen G. White. A ideia é a gente explorar juntos o que eles querem dizer com essa busca pelo desenvolvimento integral da pessoa. Olá. Pois é, e é uma visão assim fascinante, porque vai muito além do conhecimento acadêmico que a gente geralmente pensa, né? O foco é na formação completa mesmo. Corpo, mente, espírito, tudo junto. E a meta principal, segundo esses escritos, é restaurar no ser humano aquilo que entendem como a imagem de Deus, algo que teria sido, digamos, perdido ou danificado. Isso é a base de um sistema educacional que, olha, é bem grande globalmente falando. Certo? Então, quando esses materiais falam em verdadeira educação, não estão falando só de nota e prova, é isso. Parece que aponta para algo bem mais amplo, um desenvolvimento harmônico de todas as partes da pessoa. Exatamente isso. É uma visão bem holística, né? Que busca preparar o indivíduo não só para os desafios do dia a dia dessa vida aqui, mas também para uma existência que eles acreditam que continua, que transcende o agora. A ideia é alcançar a pessoa por inteiro, sabe? Em toda a sua existência. E a base para isso, o pilar central mesmo, é a Bíblia. Não tem negociação quanto a isso. E essa centralidade da Bíblia é interessante. Não é tratada como, sei lá, história antiga ou literatura apenas. É mais como a lente principal para ver e avaliar tudo, né? Precisamente. É a fonte número um de sabedoria, o padrão para saber o que é verdade ou não, dentro dessa visão. E isso tudo se encaixa numa cosmovisão maior, que inclui a criação por Deus, a redenção em Cristo e também o entendimento do que eles chamam de grande conflito, aquela perspectiva bíblica da luta cósmica entre o bem e o mal, sabe? Isso dá o contexto para a história humana e para essa necessidade de restauração. A educação aí entra como parte essencial desse processo de redenção. E o que me chamou muito a atenção nesses textos é a hierarquia de valores. Quando dizem que a edificação do caráter é a obra mais importante, nossa, se coloca a formação moral lá em cima, bem acima de só acumular informação. Bem diferente do foco de muito sistema educacional hoje, não acha? Com certeza! Não é um efeito colateral que seria bom ter, não. É o propósito central declarado. O conhecimento técnico-intelectual, ele é visto como uma ferramenta para um fim maior, que é desenvolver um caráter sólido, íntegro, alguém que consiga pensar por si, mas que esteja alinhado com os princípios divinos. Por isso valorizam tanto a capacidade junto com a bondade. E daí vem também aquela ênfase que você mencionou na utilidade prática das coisas. Sim, a questão do trabalho manual ser visto como essencial por um desenvolvimento equilibrado. Isso não é algo que a gente vê toda hora em filosofia educacional moderna. Verdade, o trabalho físico útil não era visto como algo, digamos, inferior. Pelo contrário, era complementar necessário para o desenvolvimento intelectual e moral. Promove disciplina, saúde, conexão com a realidade. E essa busca por integridade toda, ela se reflete diretamente no que se espera do professor, do educador. Imagino que não seja só dominar a matéria, então. De jeito nenhum. Os textos dão muita ênfase nas qualidades espirituais. Ter uma fé genuína, uma conexão real com Deus, um caráter que sirva de exemplo. O professor precisa ser aquilo que ele quer que os alunos se tornem, entende? E os métodos de ensino também são bem específicos. É para estimular o pensamento crítico, não só decorar. É para individualizar o ensino quando possível, conectar a teoria com a prática, usar a natureza como sala de aula, o grande livro de texto de Deus, como eles chamam. Até o lugar físico importa. O ideal para eles é um ambiente mais rural para ajudar na saúde e afastar certas influências da cidade consideradas negativas. Essa ideia de formação integral não fica só na escola. Pelo que eu vi, os textos deixam claro que começa bem antes. Em casa. Tem uma ênfase forte no lar, né? Sem dúvida. Os pais são vistos como os primeiros educadores e os mais importantes. O lar é a primeira escola. É ali que se formam as bases do caráter, da visão de mundo da criança. Por isso que a cooperação bem próxima entre a família e a escola é considerada fundamental para o sucesso dessa educação integral. E falando em fundamentos e influências,
tem uma questão importante sobre as fontes dessa filosofia, né? Especificamente o papel dos escritos da Ellen G. White. Como é que os textos colocam essa influência em relação à Bíblia? Isso é um ponto que às vezes gera dúvida. Ótima pergunta. E os materiais são bem claros quanto a isso, sim. Os escritos dela são vistos como se trouxesse uma luz inspirada por Deus, sabe? Oferecem conselhos práticos, ajudam a entender melhor os princípios da Bíblia, fortalecem a fé, mas, e isso é enfatizado, eles não substituem as escrituras sagradas, de forma alguma. A Bíblia continua sendo a única regra de fé e prática, o padrão final. A visão é que os escritos dela ajudam a aplicar os princípios bíblicos na vida, na educação, e reforçam aquela ideia central de que a obra da educação e a obra da redenção são uma só, são interligadas. Entendi. Então, amarrando tudo isso, a gente está falando de uma proposta educacional que busca desenvolver a pessoa inteira, corpo, mente e espírito. É toda fundamentada nos princípios bíblicos, com um foco muito forte na formação do caráter, no pensamento independente e na preparação para uma vida de serviço a Deus e à comunidade. Tudo isso dentro de uma visão de propósito divino que vai além desta vida. Exato, e isso acho nos deixa com uma reflexão importante que vale para além dessa filosofia específica, né? Qual deveria ser o objetivo final de qualquer educação? É só preparar para uma carreira, para o sucesso aqui neste mundo? Ou deveria mirar mais alto, formar o indivíduo na sua totalidade, cultivar integridade, senso de propósito, um serviço que reflita algo maior que nós mesmos? Uma perspectiva, sem dúvida, bem profunda e que convida mesmo a gente a pensar sobre o sentido da formação humana. Para quem se interessou por essa análise, por essa conversa e quer continuar explorando outros temas à luz dos princípios adventistas e dos escritos de Ellen G. White, fica o convite para conferir outras discussões que a gente tem aqui no Ellen Talks.